E se a próxima grande política pública do Brasil, aquela que pode mudar muita coisa, nascesse numa sala de aula? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no plano por trás da primeira Conferência Nacional dos ODS, uma iniciativa que promete dar à juventude um poder real de transformar o país. Bom, esse mapa aqui mostra o caminho das pedras, o plano completo. Ele é basicamente o roteiro que conecta as ideias que surgem lá na escola com as políticas públicas do nosso país. Vamos entender direitinho como isso funciona. Fica a pergunta, né? Como é que uma ideia nascida numa discussão em sala de aula consegue de fato chegar lá em Brasília, nos mais altos níveis do governo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, analisando a estratégia oficial por trás desse evento histórico. A nossa análise vai ter 5 paradas bem claras. Primeiro, a gente entende o que é essa conferência. Depois, mergulha nos detalhes do plano. Em seguida, a gente olha para os desafios e oportunidades, vê os próximos passos e, no final, entende o quadro geral, o porquê de tudo isso ser tão importante. Primeira parte, então, a Conferência ODS 2026. O foco principal, fortalecer a democracia e os direitos humanos. Vamos entender a base de tudo isso? Olha, é fundamental entender uma coisa. Isso aqui não é só mais um evento, sabe? É uma ferramenta oficial, instituída por decreto federal, feita para gerar impacto de verdade. As propostas que saem daqui têm um caminho direto até a presidência da República. Segunda sessão, o plano. Agora sim, vamos para o coração da estratégia, ver como as ideias saem do papel e se transformam em ações concretas. O plano todo se apoia em 4 pilares muito fortes. Primeiro, um prazo final que não dá para negociar, o que garante que as coisas andem. Segundo, o rigor metodológico, ou seja, nada de achismo. As propostas precisam ser bem fundamentadas. Terceiro, uma mobilização nacional, que na prática vira um laboratório de política. E por último, uma inovação que é a cara do Brasil, o foco no ODS 18. E esse ODS 18 é um dos pontos mais geniais do plano. Trata da igualdade étnico-racial. Detalhe, ele não é um objetivo global da ONU, é uma criação nossa, uma agenda central para o Brasil, e sabe o que isso significa? Que toda e qualquer proposta, não importa a área, vai ter que obrigatoriamente pensar nessa questão. A jornada para transformar uma ideia em política pública segue 4 passos bem claros. Tudo começa com um diagnóstico local, usando uma ferramenta chamada Árvore de Problemas. Depois, a ideia é escrita no formato oficial do governo. Em seguida, vem a deliberação, para escolher as melhores propostas. E, por fim, o registro oficial na plataforma nacional. É um processo bem estruturado. Certo. Seção 3. Desafios e oportunidades. É claro que um plano tão ambicioso assim tem seus obstáculos, mas as vantagens, essas são gigantescas. Vamos ver isso. O grande lance aqui é o equilíbrio. De um lado, desafios enormes, a exclusão digital, por exemplo. Mas do outro, a oportunidade de criar um hub metodológico nacional. A linguagem técnica do governo é uma barreira, claro, mas isso força o desenvolvimento de uma nova geração de jovens líderes. E o risco de sobrecarga do sistema é real, mas também abre portas para parcerias e mentorias com empresas e universidades. Agora, atenção, porque o sucesso não depende só de boas ideias. Os detalhes técnicos são cruciais. Por exemplo, é obrigatório ter uma conta GovBR nível prata ou ouro. As propostas têm limite de caracteres, então tem que ser direto ao ponto. E o mais importante, elas precisam estar alinhadas ao orçamento do governo, o famoso PPA, para terem chance de acontecer. Ok, vamos para a quarta parte. Decisões e próximos passos. Com a estratégia clara, vamos ver o cronograma e as ações que vão colocar tudo isso para rodar. O cronograma tem datas bem marcadas. Tudo começa nas escolas e nos estados, com prazo até 30 de abril de 2026. Em maio, a coisa fica digital, com votação online. E o grande momento, o encontro presencial em Brasília, acontece no final de junho. E o plano de ação já está em movimento. Os próximos passos imediatos incluem lançar um e-book de apoio, fazer treinamentos online e, claro, ficar de olho no Diário Oficial para não perder nenhuma publicação importante do governo. Chegamos na última parte, o panorama geral. Agora, a gente dá um passo para trás e pergunta, afinal, por que tudo isso realmente importa? No final das contas, tudo volta para esse mapa. Ele mostra a jornada completa, de uma simples árvore de problemas, lá numa escola, até um dossiê nacional de propostas entregue nas mãos do governo. É a concretização do caminho. E essa frase, tirada do próprio documento de planejamento, resume perfeitamente a intenção. O foco não é apenas conscientizar, mas garantir que as propostas cheguem ao caderno nacional.
O objetivo final é um só: impacto real. A estrutura está toda montada. A metodologia existe. Então, a pergunta que fica no ar é essa: e se a próxima grande política pública para o Brasil nascer mesmo, de verdade, dentro de uma sala de aula?